Salve, salve, rapaziada. Vocês estão no Educacional THM, diretamente dos estúdios Cerrado. Quem aqui vos fala é o Wesley Alencar, professor de vocês de desenvolvimento full stack. E na aula de hoje a gente vai dar um avanço aí nos no nosso layout que a gente fez há duas aulas atrás no Figma. E agora a gente vai mexer em outros conceitos do CSS, conceitos interessantes que vocês realmente necessitam saber e que para você assistir essa aula tem que ter visto as aulas anteriores. Então, pessoal, já peço desde já para deixar o like, se inscrever e também comentar se tiverem dificuldades sobre o assunto. Eu vou passar aqui para o slide, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre responsividade, animações e variáveis no nosso CSS, beleza? Primeiramente, vamos começar aqui com responsividade. Então, responsividade, pessoal, eu acho que não precisa falar muito sobre responsividade. No código a gente vai ver realmente, só que responsividade é um conceito bem simples. Nosso código ele tem que se adaptar a diferentes telas. Então, a gente tem que configurar no nosso CSS uma adaptabilidade gigantesca em relação à nossa aplicação para outras telas, beleza? Para manipularmos esses eventos, a gente vai utilizar MediaQuery, que é uma tecnologia que chegou aí no CSS e que é bastante interessante da gente utilizar para controle de responsividade. A gente também tem, pessoal, as animações. E aí, as animações partem de diversos tipos que a gente consegue fazer no CSS, desde a mais simples até a mais avançada. Obviamente, no vídeo de hoje a gente não vai fazer essas animações, porque são animações complexas de se fazer no CSS. Dá para fazer, só que são bem complexas. Só que para criar uma animação, a gente utiliza keyframe, que eu também vou mostrar para vocês aqui no CSS qual é o conceito de keyframe, beleza? Por último, mas não menos importante, bastante interessante, é variáveis no CSS. Óbvio, CSS, assim como HTML, não é uma linguagem de programação. CSS é uma linguagem de estilização, porém, a gente consegue ter variáveis também no CSS, beleza? Sobre o que eu tinha para passar de slide para vocês é isso. Vamos dar uma olhada agora, realmente, no VS Code. Vamos dar uma olhada agora na prática, beleza? Eu vou abrir aqui o VS Code para vocês darem uma olhada. Estou aqui onde a gente parou, pessoal. Então, se a gente vier aqui no Chrome, tá aqui o nosso layout que a gente estava fazendo anteriormente, que não está tão responsivo quanto a gente queria, beleza? E aí a gente vai agora dar uma ajeitada nesse cara, digamos assim, beleza? Então, pessoal, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar hoje é MediaQuery, que seriam como a gente vai trabalhar com diferentes tamanhos de tela. Então, beleza, a gente tá aqui. Geralmente eu coloco as MediaQueries aqui no final para ficar mais organizado. Então vocês vão colocar @media e o próprio VS Code já me sugeriu aqui, aí media aqui. Aqui aparece screen. A gente vai substituir, pessoal, esse screen aqui por parênteses. Nesses parênteses, a gente pode definir max width ou min width. Aqui o GitHub Copilot já sugeriu aqui algum código. Só que a gente vai fazer o seguinte: max-width, que seria a largura máxima. Quando a gente chegar numa largura máxima de... Aqui agora a gente vai olhar, beleza? Aqui na ferramenta de inspeção, a gente tem largura por altura. Até certo nível aqui é aceitável, beleza? E a gente vai vendo aqui, por exemplo, até 1000 aqui, vamos considerar aceitável. O destaque está grande, componentes a gente consegue visualizar aqui arrastando para o lado. E os títulos também não estão mal organizados, beleza? Então, se vocês olharem, não está tão ruim assim, beleza? Então, a partir de 1000 aqui, ou de 900, a gente... Vamos deixar de 1000 mesmo, vamos deixar de 1000, beleza? A partir de 1000, a gente faz alguma ação. Então, 1000 pixels, beleza? Se eu colocasse aqui min width, é tipo quando... Depois de 1000 para cima, vai acontecer alguma coisa. Aqui vai ser de 1000 para baixo. Max width seria de 1000 para baixo, acontecer alguma coisa. Min width seria de 1000 para cima, acontecer alguma coisa, beleza? Então, só para vocês terem uma noção, pessoal, como é que funciona. Vamos definir que destaque, esse cara grandão aqui vai ficar de outra cor quando chegar em 1000, beleza? Ponto, destaque. Vamos dar aqui um background color red, só para vocês terem uma noção aqui que acontece. Então a gente está em 1000.
Se a gente for diminuindo, chegar em 1000, aqui ele não mudou, mas é porque a gente tem que pegar as outras atrás. Ponto main ponto destaques, beleza? Vou colocar como head aqui. E se a gente diminuir aqui, a gente percebe que essa cara ela recebe outro estilo a partir de 1000 de largura. E aí a gente já consegue entender mais ou menos o que é uma media queue, né? A gente consegue aplicar outras propriedades a partir de um tamanho de tela diferente. Isso aqui é muito interessante, beleza? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Quando a tela for 1000, eu quero que aconteça um alargamento aqui desse nosso conteúdo. Então, tanto o main, então tanto o header, quanto o main, quanto o footer, eu quero que esses caras aqui tenham agora uma largura de 90, tá ligado? E aí, pessoal, se a gente diminuir, ó, vocês percebem que os caras deram uma aumentada aqui. Podem olhar aqui, eles vão aumentar a partir desse tamanho. E é interessante porque numa tela menor, é interessante que tenha realmente mais aproveitamento de tela. Vamos ver se 95 fica legal, beleza? 95, vamos salvar. Salvei aqui. Vamos diminuir. 95 também fica interessante. Eu acho que eu vou deixar aqui nos 95. E aí depois vocês me dizem o que é que vocês acham aí nos comentários, beleza? A gente também quer que a partir de 1000, a partir de 1000 aqui ainda fica legal esse cara aqui. Só que quando a gente chega aqui nos 800, já tá comendo muito aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos criar outra media screen aqui. Media screen. Vamos colocar aqui um max width de 800 pixels. E aí quando esse cara aqui chegar nos 800, eu quero que destaques tenha agora um fluxo, a renderização não seja por linha. Flex Direction Row, seja column. E aí vai ficar esse cara abaixo desse, por exemplo. Acima desse. Então vamos lá. Flex Direction column, beleza? E aí a gente percebe que começa a mudar a estrutura aqui do nosso HTML. Só que aí vocês percebem que ficou quebrado. E obviamente a gente tem que configurar esse cara, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui ponto destaques como um width aqui de 100%. Seria isso? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Não. Nesse caso seria main. Esse caso aqui seria o main, né? Vamos ver se seria isso. Ponto main. Não seria. Agora a gente vem aqui, pessoal. Inspeciona o nosso componente. A gente vai ver que a section de destaques tem destaque e tem título com 50%. Ela já ocupa o tamanho que ela tem que ocupar. Então realmente não é isso. Não é esse o problema. Seria realmente aqui tanto... Vamos selecionar aqui destaques. Seria tanto o destaque quanto os títulos, beleza? Títulos, que seria o class name. Eles teriam uma largura de 100% agora e não mais de 49% como tinham anteriormente, beleza? Agora vocês percebem que deu uma aumentada, porém aqui a de destaque persiste em não crescer. Vamos ver qual é o problema. Destaque, beleza? Deve ter sido o nome, destaques, e aqui não foi. Antes disso, vamos colocar aqui destaques, títulos com uma margem top de 2 AM, beleza? Então já deu uma separada e a gente vai deixar esse destaque aqui com uma largura de 100%, beleza? Então vamos vir aqui, como quando eu coloquei esse cara ele não respondeu, vamos colocar aqui destaque e vamos colocar um width aqui de 100%, beleza? Ainda não foi, não tá querendo responder de forma alguma. Vamos entrar aqui na section de destaques. A div destaque, ela tá com 49% aqui. Então, vamos colocar aqui na frente um important para dar prioridade. Então, esse important aqui, ele diz que a div de destaque, dentre o que tem no nosso CSS, tem que dar importância a esse cara aqui, entendem? Vamos deixar um important aqui. Eu acho que se eu comentar esse código aqui, ela vai manter o 100%. Então, beleza, a gente tem esse cara respondido. Tá tranquilo aqui, a gente tem a renderização.
Porém, a gente só não está conseguindo ver mais nenhum header e nem o nosso footer aqui, beleza? Vamos dar uma olhada no que seria isso, qual é o problema desse cara aqui que não está aparecendo, beleza? Se a gente tirar aqui, eles vão aparecer, senão a gente não vai ter tudo aqui, beleza? Vamos olhar qual é realmente o problema desses caras, beleza? Eu creio que o problema esteja na renderização lá do main aqui, do main não, no caso do body. Então o body ele não está respeitando o header e o footer aqui, ele está escondendo esses caras. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ele possivelmente esse cara aqui ele está alinhando ao centro, então vamos colocar justify content flex start, não foi ainda. Vamos tirar esse flex start aqui, vamos colocar um align items flex start aqui, beleza? Vamos ver, que seria lateralmente, a gente não tem no centro. Vamos clicar aqui, pessoal, a gente consegue aplicar propriedades específicas nesses caras aqui. Então se eu clicar aqui em body, eu consigo modificar a largura do body, a altura do body. Se eu tirar a altura do body, a gente vê que vai respeitar esse cara, beleza? Então vamos tirar aqui a altura do body, vamos tirar esse flex start aqui que eu tinha colocado antes. Então a gente vai ter esses caras bonitinhos, beleza? E aí daquela vez não estava aparecendo o header porque o body ele tinha uma configuração de 100% de altura. E aí criou aquela configuração de 100% de altura. Depois que sofreu uma alteração na estrutura do layout, aconteceu essa mudança. Como vocês viram aí, ele ocultou tanto o header quanto o footer. Agora, pessoal, de responsividade, nosso site ele tá legal, tá ok. A gente tem um header, tem aqui destaque, tem notícias menores e a gente tem também aqui os títulos, embaixo o footer. Então, assim, de responsividade, tá interessante, tá legal, dá pra gente utilizar no iPhone, por exemplo, aqui, iPhone SE aqui, a gente consegue utilizar, consegue fazer a navegação, consegue visualizar de forma precisa tudo. Então, da parte de responsividade, pessoal, é isso, Media Curious. Agora, pessoal, vamos adicionar umas animaçõezinhas aqui nos nossos componentes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar para que esses caras aqui apareçam, tem uma animação deles surgindo do lado até o meio, beleza? Então o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos utilizar keyframes, beleza? Arroba keyframe, o identificador, vamos colocar aqui animação de aparição, beleza? Num keyframe, pessoal, a gente pode configurar de diversas formas, a gente pode colocar 0%, 0%, opa, não foi, 0%. E aí a gente coloca alguma propriedade específica. 100% a gente coloca alguma propriedade específica. Eu costumo colocar sempre from, que é de onde ele vem, e to, para onde ele vai, beleza? Aqui nos 80%, depois a gente coloca isso aqui para suavizar. Vamos colocar aqui um opacity de 0. Ele vai de 0 até um opacity de 1. E aí seria uma animação simples. Quando a gente carregar o HTML, vai surgir o componente. Ele estaria transparente e vai surgir do nada. Então vamos colocar aqui nosso main, header e footer. A gente vem aqui, coloca animation. E aí, pessoal, tem aquela abreviação que eu falei para vocês. Vocês podem colocar cada propriedade específica, por exemplo, animation name. Aí você coloca o nome da animação. Animation duration, você coloca a duração da animação. Aqui eu vou colocar tudo junto. Então a gente pega, copia o nome aqui da animação que a gente criou, animação de aparição. A gente coloca aqui animação de aparição, 1 segundo. E essa terceira propriedade é easy in. Out seria uma suavização do movimento. Então easy in seria ele sendo mais suave no início, fica mais rápido no meio e no final ele dá uma suavizada. Se eu colocar só easy in, seria isso. No início seria bem mais suave, na verdade seria mais rápido e no final ele vai dando uma suavizada no movimento. Então vocês percebem, ó, se eu apertar F5, a gente tem conteúdo aparecendo com animação. Coisa bem simples, só que já é o que a gente está buscando, é fazer uma animação, beleza? Tá aí a animação, easy in, out. Agora, pessoal, vamos fazer aquilo lá que eu tinha dito. Vamos colocar, vamos trabalhar agora com position. Position, pessoal, é a posição que um componente pode ficar de forma relativa ou absoluta na tela. Relativa seria que
ele vai receber uma posição relativa ao componente que ele está dentro. Então, se colocar relativo aqui, não vai acontecer nada, na verdade, porque a gente não configurou nada. Se eu colocar absolute, eu vou conseguir configurar, ele pode ficar, o componente, ele vai ter uma posição absoluta independente dele estar dentro de um componente, dele pertencer a um display. Porque, por exemplo, esse primeiro cara aqui, ele está aqui porque ele está dentro de um componente, que seria notícias rápidas, e ele está como primeiro, e os outros seguem esse padrão porque a gente configurou isso no display flex, beleza? Só que a gente poderia deixar esse cara lá no início, por exemplo, beleza? A gente poderia pegar um cara aleatório, como por exemplo, destaques, vai, notícia pequena, e a gente pegar o primeiro, a gente pegar aqui o primeiro e colocar aqui uma position aqui, absolute, vou colocar aqui absolute, beleza? Vocês percebem que já deu uma modificada aqui, e a gente colocar aqui top menos 20 pixels, por exemplo. Aí ele vai voltar lá pra cima, sabe? Vocês percebem que o display flex, ele já parou de reconhecer que esse cara fazia parte do display flex porque ele é absoluto agora, ele não pertence mais ao display flex. Se a gente tirar isso, as outras vão voltar. Se a gente colocar a position absolute, vai ficar um por trás dele, porque o display flex parou de reconhecer esse cara. Então, position absolute e relative a gente utiliza para isso. Se eu deixar aqui relative, é como se ele ainda pertencesse, é relativo àquele componente, a posição dele. A gente consegue posicionar só que dentro daquele componente, entende? Ele subiu um pouco para cima, ele subiu e não vai dar para ver, beleza? Agora que vocês entenderam o que é uma position, vamos deixar aqui position absolute. Ele vai começar com left de menos 900 pixels, esses caras, e eles vão até, ainda vai ter position absolute, e eles vão até um left de 0, que no caso seria a posição original deles. Então se a gente der um F5, eles vão chegar e deu uma quebradinha aqui, né, pessoal, porque quando dá absolute eles fogem do componente, então vamos colocar aqui relative, beleza, relative aqui. A gente aperta F5, eles vêm bonitinho. Só que, assim, a gente pode aumentar isso aqui, né? A gente pode deixar uns 1400, beleza? Então, uns 1400. Eles vêm mais pra lá, vamos deixar uns 1900 aqui. A gente vê que eles saem e vêm até aqui. Como a gente poderia deixar essa animação um pouco mais suave? Aqui nos 80%, a gente poderia dizer que ainda tem a position relative. Só que o left aqui seria... mais, não, parece demais na verdade, né? Vamos colocar aqui uns 100 pixels aqui. Então ele vai vir do início, vai passar 50 pixels quando tiver 80% e aí ele volta, beleza? Ele vai, percebem que é como se desse uma balançada, beleza? A gente pode também colocar aqui esse easy in, easy out, que é o que já tá. Se a gente deixar só easy in, vocês percebem que vai ficar mais rápido no início e depois dá uma suavizada. O easy in, easy out é justamente para a gente conseguir suavizar o movimento desse cara, beleza? Então a gente tem aqui essa animação de surgimento. E vamos deixar assim por enquanto, não vamos tentar enfeitar muito. E agora, pessoal, por último, a gente também tem que entender os conceitos de variáveis. Quando a gente cria variáveis no CSS, a gente quer que elas tenham um escopo global, geralmente, para que todo o nosso sistema de cascata consiga acessar essas variáveis. Então a gente vai criar essas variáveis dentro do root. O GitHub Copilot ele já vai sugerir aqui, ó, por exemplo, algumas coisas e variáveis. Só que eu vou aqui criar por dos componentes. Componente. E aí a gente pega esse cara aqui, beleza? Que é a cor que a gente está utilizando padrão nos componentes. E agora, pessoal, sempre que eu quiser utilizar essa variável, eu vou vir aqui, ao invés de usar essa cor, eu vou escrever var. E aí aqui, o próprio Visual Studio Code já vai sugerir essa variável. Então vamos copiar isso aqui para todos os caras que estão usando cinza. E aqui eu estou invocando uma função, beleza? Ou uma função não, uma variável. Estou utilizando uma variável para colorir esses caras aqui a partir dela. Vai continuar igual, obviamente eu substituí a variável e coloquei. Vamos criar aqui uma segunda, que seria por primeiro componente. Que aí seria aquele primeiro componente que está em lista, beleza?
Vou pegar aqui Dark Green, vamos colocar lá. E aí a gente também consegue colocar aqui var, cor primeiro componente, tá aqui. Aqui de novo, var, cor primeiro componente, tá aí, pessoal. Então, vai continuar igual, obviamente. A gente pode também aqui nas animações, voltando para as animações, colocar um opacity de 0.5. E aí aqui no final vai ficar 0. Ou lá vai, opacity de 1. E aí vai parecer que esse cara tá dando uma surgida aí, né? Vamos deixar 0 para vocês darem uma olhada. Perceberam? 0.7 aqui. Opacity 0.7. Se atualizar, vai parecer que ele está surgindo. Outras coisas que a gente pode fazer é misturar animações com seletores, como por exemplo, sempre que eu der um hover, vamos pegar aqui sempre que eu der um hover no primeiro título. Vamos pegar aqui should, should e hover. Quando eu der um hover no primeiro componente, tanto de título quanto de notícia pequena, né? Notícia pequena aqui. Pega esse cara aqui também. A gente pode dar aqui vírgula e colocar aqui, né? Então a gente vem pega notícia pequena aqui, coloca aqui. Quando eu der um hover em algum desses caras, eu quero que o background desses caras fiquem... Aqui tá preto, vamos deixar o que o GitHub sugeriu. Então aqui por enquanto ele não tá reconhecendo. Não sei porquê, vamos ver aqui. Vamos prestar atenção aqui, vamos colocar como importante isso aqui. E agora ele vai fazer isso. Quando eu passo apenas do primeiro, vai mudar a cor. Poderia, por exemplo, trabalhar com transformações. Então, vamos supor aqui que eu quero que esse cara sofra uma transformação, transforme. E aí eu quero que aconteça, aumente a escala dele. Escala 1.1. A escala normal do componente vai ser 1. Você pode diminuir o valor, pode aumentar. A escala dele também vai aumentar. Então, se eu clicar aqui, percebam que ele aumentou o tamanho. Não é uma coisa tão sutil aqui, beleza? Mas, ó, a gente já consegue ver que os caras aumentam. Se a gente quiser deixar isso suave, o que é que a gente faz? A gente vem aqui. Você pode colocar em qualquer canto, só que eu vou colocar no root aqui, que é para... No root não, na verdade, em todos os componentes, que é para todos os componentes ter uma transição bem suave. No caso de, all 5 easy out. E aí vai ter uma suavização, beleza? Tanto na entrada quanto na saída desses caras, beleza? No F5 aqui também fica um pouco mais suave, beleza? E pouco em pouco vai começando a ganhar forma. A gente pode também criar outra animação aqui, por exemplo. Frames. Giro. E aí a gente pega aqui um from. Transform. Rotate. Começa com 0. E vai até... vamos colocar 100, por exemplo. Um giro bem aleatório aqui. E aqui, quando sofrer hover, vamos apagar esses... Vamos comentar esse cara aqui. Vamos colocar animation. Giro. Aqui tem aqueles propriedades que a gente pode utilizar. Vou colocar aqui 1 segundo. E vamos colocar easy in out, beleza? E também tem outra propriedade que seria infinity, para essa animação ficar acontecendo de forma infinita, beleza? E aí isso daí fica acontecendo de forma infinita, entendem? Ó, vocês verem. A gente também tem aqui a opção de bot. Seria bot. Bot seria para a animação ficar onde ela tá. Então coloquei, ficou aí, vai ficar estática no final, beleza? Então, pessoal, sobre animações, responsividade, variáveis, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, beleza? Depois disso, o que vocês podem fazer é dar uma expandida no vocabulário de vocês sobre CSS. Tem muitas coisas ainda além disso que a gente pode realmente explorar. Só que, de básico, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Se sentir alguma dúvida, comentem aí que a gente vai tentar depois fazer vídeos tirando dúvidas de vocês, beleza? Valeu!